Salmo 77. Salmo 77. Nesta noite eu quero falar sobre uma enfermidade que só pode ser curada na presença de Deus. Uma enfermidade que só pode ser curada na presença de Deus. Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a sua promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esta noite que está nos concedendo de cultuar. Venha falar aos nossos corações e venha, Pai, nos dar entendimento, compreensão da Tua palavra, Deus. Usa a minha vida e abre nossos ouvidos para também, Pai, escutar o que o Senhor quer nos transmitir, pois isso é muito importante, Pai. Em nome do Senhor Jesus, peço e agradeço. Amém. Uma enfermidade que só pode ser curada na presença de Deus. Isso é o que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Temos aqui um salmo que é declarado o salmo de Asaf para o músico por Jedutum, né? Então, esse Asaf, certamente ele era um corista, né? Era alguém lá ali na nação judia, alguém que fazia parte, eu acabei não vendo direito quem seria o Asaf, mas ele é um judeu, ele escreveu alguns salmos, ele tinha alguma ali posição na nação, na área religiosa. Ele era uma pessoa que acreditava em Deus, ele sabia que Deus era um Deus bom, mas ele fala aqui de dificuldades que o seguidor de Deus pode encontrar nessa vida. Ele então diz que era uma enfermidade dele,
porque quando ele começou a olhar para as coisas, né, ele diz no versículo 2: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. Então ele diz que na vida dele teve um dia que foi chamado o dia da minha angústia, né? Então no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Olha só, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Ele está dizendo que no dia da angústia dele, ele buscou ao Senhor, mas que ele levantou a sua mão, que era uma forma que eles o faziam ali na cultura judia, na forma religiosa, né, costumeira deles ali. Era um sinal de reverência a Deus, de piedade perante Deus, de respeito diante de Deus, né? Então ele diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Não cessava. A mão dele não se satisfazia, não tornava. Ele queria encontrar Deus, mas ele diz: a minha alma recusava ser consolada. A minha alma recusava ser consolada. No dia da angústia, né? Como as angústias, elas ferem os mortais, nós, seres humanos mortais, como que as angústias, elas nos ferem, como que elas trazem, então, dor às nossas vidas, como que as angústias, elas têm sido tão presentes também, né, na vida do ser humano. E uma das coisas que as angústias, elas têm nos oprimido é porque nós não estamos enxergando a Deus. Nós não estamos enxergando a Deus. Olha o outro salmo de Asaf, 73, outro salmo de Asaf. Asaf diz assim no salmo 73, versículo 16: quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então veja só, Asaf, enquanto ele olhava para várias coisas desse mundo, o que gerava na vida dele era angústia. Olha só o versículo 2 do capítulo 73, dá uma olhadinha comigo aí no versículo 2, diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos mestres quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes estendem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, quando é que nós vamos vencer as angústias? Quando é que nós vamos amenizar as angústias?
reside nele. É um mundo aonde Deus teve que se retirar dele. Deus teve que expulsar o homem do seu paraíso. Então a terra agora, ela é cheia de problemas, a terra agora ela é cheia de tentações, a terra agora ela é cheia de ciladas. A terra tem a presença também do mal. Então, na nossas angústias, nós amenizaremos quando nós contemplamos o Deus que tem controle sobre tudo e todas as coisas, e que Ele então nos relembra do seu poder, nos relembra de suas promessas, nos relembra também dos seus consolos, nos relembra também do seu amor. Então aqui o Salmo 77, uma enfermidade que só pode ser curada na presença de Deus. Versículo 10, ele diz assim: e eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Então ele vai tentar reverter seu quadro de situação. Como? Lembrando quem é Deus, lembrando o que Deus já fez. É assim que nós podemos, então, tirar proveito diante da dificuldade. É assim que nós poderemos reverter essa situação, olhando para o Senhor. A palavra de Deus, ela já diz, que nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, pois ainda não resististes contra o pecado até o sangue. Então nós devemos entender que nos dias das angústias, esses dias de angústia, eles nos relembram uma enfermidade que só pode ser curada na presença de Deus. Não é uma enfermidade que poderá ser curada no hospital, não é uma enfermidade que poderá ser curada numa religião, não é uma enfermidade que poderá ser curada com coisas que o homem cria. É uma enfermidade que só pode ser curada, cuidada, tratada na presença do Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas, e que mantém as mesmas. Então o que nós precisamos é buscar viver na presença desse Deus. É o que nós precisamos fazer. Salmo 143, veja só o que diz a palavra de Deus. Salmo 143, versículo 6: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Então, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Salmo 143, versículo 6. Então, estender as mãos é buscar a Deus. Estender as mãos é buscar a Deus. Não significa que ainda hoje nós temos que viver com nossas mãos estendidas, ainda que a palavra de Deus ela fala que os homens orem levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. A palavra de Deus fala isso, mas não significa que isso deve se tornar uma norma. A norma, o princípio maior é: busque a Deus, ore, fique na presença de Deus, fique na presença de Deus, porque Deus é quem pode nos curar. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Olha só, a alma dele anseia pela presença de Deus, como uma terra que anseia pelas chuvas. Então nós também devemos ansiar pela presença de Deus. Queremos
porque então Ele curará as nossas enfermidades da alma, do espírito. Muitas coisas causam essas enfermidades na vida humana, muitas coisas, né? Inimigos, situações que se levantam adversas contra nós. Todas essas coisas, elas causam angústia. Aqui no livro do Salmo nós vamos encontrar muitos salmistas falando sobre inimigos. Ele fala que teve um momento que ele estava dentro de uma caverna, e ali dentro daquela caverna, com os inimigos cercados, os inimigos com suas armas, não tão sofisticadas como hoje, mas levando uma pressão sobre a vida dele, e ele tinha que então depender do Senhor. Ele tinha que depender do Senhor. Os inimigos se levantam. Nós também hoje, nós temos inimigos. Nós também temos inimigos. Então nós vamos dar uma olhadinha ainda na palavra de Deus aqui, para nós vermos, tá bom? Inimigos que podem se levantar contra nós. Vamos dar uma olhada no Salmo, veja só o Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, versículo 5: Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma